Peço para que todos aqueles que têm ouvido ouçam o que o Espírito diz à igreja. Amém? Que o Senhor ele venha entrar no coração de vocês com grande alegria e regozijo. O título é O Pouco Tempo de Vida que Temos. Amém? O pouco tempo de vida que temos. Nós vemos que a nossa vida ela não é tão longa, ela é curta demais. E se nós temos pouco tempo de vida, o que nós fazeremos dela sobre a face desta terra? Depositaremos a nossa vida em quê? Em quem? Nós vemos que muitos deixam a sua vida sendo levada, amém? Pelo vento, sem destino e sem direção. Então, se nós temos pouco tempo de vida, vamos fazer que essa vida ela venha a ser uma vida regada aos pés do Criador dos céus e da terra. Eu levarei alguns versículos falando dos nossos anos e como nossos anos se passam rápido. E se nós não soubermos discernirmos a nossa vida e colocarmos ali diante do Senhor, nós perdemos ela. Amém? E nunca mais teremos. Então nesta noite vamos refletir na nossa vida e ver que somos limitados. Somos frágeis, fracos. Então eu vejo que não há muito como que eu vou falar para cada um de vocês. Eu vejo que a gente não podemos colocar a nossa vida em risco por qualquer coisa sobre a face da terra. Eu peço para que todos ouvem e que deixa o Espírito Santo os guiar a verdade de Cristo Jesus. Em Salmos 90, capítulo 90, versículo 10, vai falar dos nossos anos de vida. Em Gênesis, o Senhor ele diminuiu os anos de vida do homem para 120 anos. Mas nós vamos ver lá em Salmos que diminuiu muito do decreto que Deus colocou diante do homem. O homem ele tinha ali, vivia mais de 700, 600 anos, mas por causa da iniquidade, por causa do seu pecado, ele se afastou cada vez mais do Senhor e o Senhor decidiu diminuir os anos de vida dele para 120 anos. Se hoje vivemos 120 anos, nós temos que dar glórias ao Criador dos céus e da terra. Porque até hoje eu nunca vi ninguém que viveu muitos anos assim. Em Salmos vai falar, no capítulo 90, no versículo 10, os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa. Aleluia. E nós voamos. Preste atenção. 70 anos é a nossa vida. A nossa vida só é 75 anos. É curta demais. Mas para aqueles que são mais vigorosos, para aqueles que são mais fortes, mais robustos, a palavra vai falar que ele chega a 80. Mas aqueles que chegam a 80, entretanto, anos difíceis. Difíceis demais. Porque vem a dor nos ossos, vem a canseira, vem a fadiga, vem a velhice. Muitos andam ali apoiados, muitos nem andam, vivem de favores. Você vê, os nossos anos é curto demais. É anos cheio de sofrimento, pois a vida passa depressa e voamos.
E quando nós passarmos, quando nós voarmos nesta terra, qual será o futuro lar de cada um de nós? Para onde nós iremos quando a nossa vida passar? Tem momentos que eu paro para pensar, eu vejo assim as pessoas que estavam ao meu lado, como elas passaram. Até mesmo muitos nem se lembram mais. E eu fico ali meditando comigo mesmo: Senhor, aonde elas estão nesse momento? Como elas estão, Senhor? O que elas estão sentindo? Porque nós não sabemos. Porque nós ainda estamos em vida. Nós saberemos depois da morte, só depois que nós morremos, o que acontecerá. Então, nós vemos que a nossa vida nesta terra, ela é curta, é 70, 80 para aqueles que têm mais vigor, mais saúde. Mas a palavra vai falar que é dias difíceis, cheios de sofrimento. É dias duros, porque você sabe ali que você dependerá de alguém. Você sabe, se você não tiver um vigor, se você não tiver uma saúde, você necessitará do próximo. E será que o próximo ele terá amor para cuidar de você? É verdade. Mas outra coisa eu vou dizer. Mas esses 70, 80 anos, como nós gastamos ele? Nós gastamos ele na lascívia? Nós gastamos ele na prostituição? Nós gastamos ele nas drogas? Nas bebedices? No que nós estamos gastando a nossa vida? Tem pessoas que estão pegando a sua vida, que é valorosa demais, aonde foi ali paga por preço de sangue, e depositando ali para vir algo difícil diante dele, dor e sofrimento. Tem pessoas que pegam a sua vida, vão roubar, vão matar, encurtam a sua vida, que já é curta demais. Então não pegue a sua vida e deposite na miséria, na desgraça, na morte, porque são dias que virá, que você vai sentir falta. Você vai olhar e dizer: por que eu não dei mais valor para a minha vida? Porque eu não apliquei a minha vida ali a correr atrás da salvação, de Deus que me capacita, de Deus que me dá a paz, de Deus que me dá a vida eterna. A palavra vai falar que nós chegaremos, se Deus permitir, com anos difíceis e sofrimento. Vamos aproveitar a nossa vida, que é virtude, que é uma vida de juventude, para darmos ali ao Senhor, o Criador dos céus e da terra, que nos amou, que quer nos dar ali também prolongar a nossa vida para a vida eterna. Jó, capítulo 7, versículo 6, ele vai dizer assim: os meus dias passam mais depressa do que a lançadeira do tecelão, e vão embora sem deixar esperança. Aramaná, surimi, lamassura, aramanai. Os meus dias passam mais depressa. Você vê como nossos dias eles vão se encurtando. Você vê como nossos dias eles vão passando. Igreja, vamos olhar mais para a nossa vida com amor. Vamos olhar mais para a nossa vida com graça, paixão pelo que Deus fez por nós. Senhor, a nossa vida ela é tão curta, mas o Senhor, Deus, se entregou a si mesmo por nós. Se entregou, Senhor, em preço de sangue, de cruz, para nos dar uma vida eterna. Sabendo, Senhor, que nós passaremos deste mundo. Sabendo que a nossa vida ela é tão curta e difícil demais. A nossa vida, a igreja, ela vai passando. E quando nós vai olhar, nós vai dizer: o que eu fiz da minha vida? Não fiz nada. O que eu aproveitei da minha vida? Não aproveitei nada. Porque nós só focamos em uma coisa. Nós só focamos naquilo que queremos ou naquilo que desejamos. Só focamos em algo que não traz ali benefício para a nossa vida. Não traz ali vida
para ela. Você tem que trazer ali para a sua vida terrena benefício para a vida eterna. Jó, ele viveu mais de, se eu não me engano, ele viveu 120 anos. Mas você vê o que um homem sábio, ele fala: a vida passa depressa. E se nós não sabermos dedicar a nossa vida nesta terra, nós perderemos ela para a eternidade. Nós temos que não só olhar para esta vida, mas olhar para a vida vindoura. Prolongar a nossa vida, mas para um lugar bom e agradável. A palavra vai falar que há dois caminhos, e há um que não é muito agradável aos nossos olhos, há um que não é muito agradável ao nosso espírito. Você tem um espírito dentro de você, um espírito que ele sente dor, que ele tem sentimentos, e quando ele sai da sua carne, a sua carne para nada mais presta. Ela já não sente mais nada, porque o teu espírito já não está mais dentro dela. Passou, foi embora. E aonde que você está? Aonde que eu estou? A palavra vai falar em Jó 14, 1, 2. Todos somos fracos, desde o nosso nascimento. A nossa vida é curta e muito agitada. Estamos achando que somos super-heróis, ou estamos achando que podemos tudo e todas as coisas? Estamos achando que nós somos imunes a algo? A palavra fala que todos nós, toda a humanidade, toda a raça humana é fraca. Toda a raça humana é dependente do Criador dos céus e da terra. Ela não tem força por si mesma. Ela não pode viver por si mesma. Ela não pode alcançar nada por si mesma, a não ser pelo Criador dos céus e da terra. Nós temos que crer, nós temos que confiar, nós temos que acreditar que há um Deus sobre a face da terra, que nada que está aqui é comum, é por acaso. Nós somos fracos, igreja. A palavra vai dizer que é desde o nosso nascimento. É desde quando nós saímos do ventre da nossa mãe, nós já saímos ali com fraqueza. Mas por causa do que, igreja? Por causa do pecado que a humanidade comete sobre a face da terra. E quando a criança ela já nasce na fraqueza, ela já nasce dependendo de alguém. Ela depende do pai, ela depende da mãe, principalmente do Criador dos céus e da terra, para poder dar vida e vida com abundância. Mas para isso nós temos que depositar a nossa vida naquele que pode dar vida. Maltratamos da nossa vida, maltratamos do nosso corpo. Nós próprios colocamos ele à humilhação e à destruição. Se fatigamos demais, usamos a nossa vida com coisas alheias que não traz ali benefício para nós. Só maltratando dele, só judiando dele, e quando chega uma certa idade, nós vem a doença, vem ali os flagelos. Por quê? Por mau uso da nossa vida. Como eu falei no começo, muitos se dedicam às lascívias, muitos se dedicam ali à bebedice, muitos se dedicam à prostituição, aonde só está maltratando e judiando da carne, e esquecendo de dar vida ao Espírito de Deus. A nossa vida é curta e muito agitada. Vivemos num mundo agitado demais, num mundo ali que nos cansa demais, num mundo ali que nos fatiga, que nos tira cada vez mais da presença do Criador dos céus e da terra. Se nós olharmos e vemos que nós somos fracos desde o nosso nascimento e que a nossa vida é curta e a vida que nós vivemos é agitada, só traz ali dor e sofrimento, nós paramos e colocamos ela para viver uma vida de paz diante de Deus, enquanto há vida, porque é Ele que vai nos trazer a paz que nós tanto queremos sobre a nossa vida, sobre a nossa carne. É Ele que nos dá um sono, é Ele que nos dá um descanso, aonde que nós podemos ali ter ali mais vida com abundância.
Nós estamos falando de homens que conheceram a Deus, homens que estavam depositados aos pés do Criador dos céus e da terra. Eles reconheceram que eles eram frágeis, eles reconheceram que a vida deles era curta, eles reconheceram ali que se a vida ela passa, e a gente na hora que vai olhar, vemos que foi como o vento, para um lado e para o outro. Olha o que a palavra vai dizer ainda. O ser humano é como a flor que se abre e logo murcha. Como uma sombra, ele passa e desaparece. Amém? Tu vê, nós nascemos como uma flor, cheia de vigor, cheio de juventude. Mas a palavra vai falar que logo passa, igreja. Logo murcha. É como uma sombra, você vê a tua sombra, daqui a pouco ela some. Assim é a nossa vida. Foi embora. Sumiu. Mas o interessante ali que eu vejo que pessoas, elas não dão valor a esta vida. Elas sabem que vão passar. Elas sabem que vão embora um dia. Nós tínhamos tantos parentes ao nosso lado. Hoje quando nós olhamos, nós contamos somente história. Se foi, passou, sofreu. Vamos ser diferentes. Vamos olhar para o céu, pedir graças ao Criador dos céus e da terra. Senhor, eu sei que eu sou frágil, a minha vida é curta, Senhor. Eu sei, Senhor, que eu sou como a erva do campo. Eu nasço, Senhor, com virtude, eu nasço, Senhor, com vigor. Mas o tempo vai passando, eu vou murchando, eu vou enfraquecendo. Mas me dê discernimento, me dê, Senhor, ali conhecimento, para que eu possa fazer da minha vida uma vida regada aos seus pés, porque eu sei que diante do Senhor eu viverei eternamente. Aleluia, glória a Deus. Se nós olharmos para a nossa vida com mais valor, igreja, nós dedicaremos ela diante de Deus com mais perseverança, com mais dedicação. Não faça que a sua vida ela passe, ela desapareça sobre a face da terra, se perdendo para uma vida de dor e sofrimento na eternidade. Faça que a sua vida ela passe debaixo da terra, mas como diz Paulo, combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a minha fé. E desde agora a coroa da justiça está guardada para mim nos últimos dias. Pare, igreja, analise. Eu estou passando, Senhor. A minha vida está se findando sobre a terra, mas o que eu quero é dedicá-la a ela diante de Ti, de dia e de noite, porque eu sei, Senhor, que o Senhor pode tudo e todas as coisas. Em Salmos 39:5, como é curta a vida que me deste. Agora vamos ali, igreja, meditar na vida do mestre. A palavra vai falar que o mestre, ele queria viver, mas mataram a ele. Ele viveu 33 anos e meio, como foi curta a vida dele. E como é curta a nossa. A vida que Deus nos deu, ela é curta, a palavra vai falar. Como é curta a vida que me deste. Se Deus ele deu uma vida curta para nós, é porque Ele sabia que nós ia ali sentir essa vida sobre nós. Só que se nós sentimos que ela é curta, então vamos fazer que dela venha prolongar para a vida eterna. A vida que Deus deu é curta por causa dos nossos erros, por causa das nossas falhas, por causa que nós limitamos ela. Não foi Deus. Nós era para vivermos diante do Senhor e vivemos para diante de Deus pela eternidade. O Senhor fez a humanidade, não foi feito para morrer, foi para viver diante dele com grande alegria e regozijo. Mas a gente encurtamos ela. Deus fez que ela fosse encurtada pelos nossos erros, pelas nossas falhas. E Ele vai dizer: como é curta diante de ti
A adoração da minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Amém? Me perdoe, a duração da minha vida, ela não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Quem nos deu o fôlego de vida? O Senhor soprou nas nossas narinas. Nós somos um sopro do Todo-Poderoso. Um sopro que você ali dá e passa. A nossa vida, ela não é nada, igreja. Se nós olharmos para a nossa vida e dizermos, Senhor, a minha vida, ela não é nada. E por isso, Senhor, eu quero, Pai, ter força. Eu quero, Senhor, criar amor dentro de mim. Eu quero, Senhor, ter uma mente sábia, uma mente inteligente, para que eu não venha, Senhor, passar deste mundo, Senhor, sem aproveitar aquilo que o Senhor me deu, que é a vida, a mais preciosa que há sobre a face da terra. A sua vida é preciosa, igreja. E Deus, Ele não quer te perder. Deus, Ele nunca te abandonou. Deus, Ele nunca te deixou. Não deixe a Deus por nada neste mundo. Faça da tua vida uma vida agradável aos olhos do Criador. Aleluia. A palavra em Tiago 4,14 vai dizer assim: vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. Nós saberemos como é a nossa vida amanhã, igreja? É por isso que eu estou dizendo desde o começo da palavra, aonde nós estamos depositando a nossa vida, diante de quem nós estamos colocando a nossa vida, o que nós estamos fazendo na nossa vida neste mundo, o que a nossa vida vale para mim e para você, o que a tua vida vale para você. Porque se a minha vida, ela não é nada, e eu não sei da minha vida amanhã, como será na eternidade? Vamos olhar para a nossa vida diante de Deus, igreja. Vamos olhar para a nossa vida diante do Criador. O Criador te deu a vida, Ele te tira a vida. O Criador, Ele tem poder para dar a vida, tirar a vida e condenar a ela. Se amanhã nós não temos certeza do que vai ser, eu não sei se amanhã amanhecerei vivo, mas uma certeza eu sei, que eu sou de Deus e que eu vou para a glória com Deus. Eu sirvo ao Criador dos céus e da terra. Eu honro ao Deus que me deu a vida. Eu valorizo a minha vida. E eu não quero que a minha vida ela padeça neste mundo de destruição e desgraça. Aleluia. Eu quero que a minha vida ela seja uma vida fortalecida na graça e no poder de Cristo Jesus. Uma certeza eu sei, que se eu morrer hoje, o meu amanhecer será no reino do Criador dos céus e da terra. O crente ele tem que ter certeza da vida, ele tem que ter certeza para onde ele vai, ele tem que ter certeza da vida diante de quem ele colocou. Eu não sei o dia de amanhã, e se eu não sei o dia de amanhã, eu não posso arriscar a vida que Deus me deu para levar ela à destruição. Muitos levam à destruição sem ter discernimento, sem ter conhecimento que a vida é um sopro, que a vida é uma neblina, que a vida não é nada, que somos fracos, moribundos sobre esta terra. Sua vida é preciosa, igreja. O seu tempo é curto. Se você não olhar para a sua vida com amor, com carinho, quem vai olhar? Você já tem um inimigo, você já tem um diabo, o inimigo da sua alma, para que ele encurtar, para que ele levar a tua vida ao inferno, para que ele levar a sua vida ao sofrimento eterno. Mas uma coisa você tem que olhar, uma coisa você tem que dizer: a minha vida ela é preciosa, por mais curta que ela seja. Diabo, qualquer coisa que há no mundo não vai tirar a minha vida para levar a reino de trevas. Mas a minha vida reinará com o Criador dos céus e da terra. Aleluia.
Aí nós olhamos homens como Hitler, que destruiu a sua vida através ali de maltratar, através de matar o ser humano. Aonde será que está a vida deste homem? Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. Isaías 51 vai dizer assim: o Senhor disse ao seu povo: eu mesmo lhes dou força. Então, por que vocês têm medo de pessoas, de seres mortais que não duram mais do que a palha? Quem é que dá vida, igreja? É o Senhor. Quem é que nos dá força? É Deus. Aqui o Senhor está falando de um povo, o povo de Israel, que estava com medo de um simples mortal, pó, comedores de arroz e feijão. Você vê como o homem, ele é fraco, ele é como a palha, igreja, que queima no fogo. Deus está falando de vida. Deus está falando de você valorizar a sua vida, de você olhar a sua vida não depositando as coisas que há neste mundo, que se corrompe, que é traça, que se destrói. A palavra vai falar que a palavra permanece para sempre. Se nós formos sábios, inteligentes, nós vamos dedicar a nossa vida conhecendo, compreendendo, amando, glorificando, exaltando ao Senhor. Porque nossa vida é como a palha. Nós somos sempre mortal, que hoje está vivo, amanhã está morto, e não saberemos para onde vai, porque não sabemos onde colocamos a nossa vida. E o interessante, igreja, que quando estamos ali na miséria, quando estamos ali à morte, ou quando estamos ali doente, aí nós valorizamos a vida. Aí queremos pedir para aquele que pode nos socorrer. Quantas pessoas tendo dinheiro, quantas pessoas tendo glória, quantas pessoas tendo coisas nesta terra, mas não puderam salvar a sua vida, porque não são dono da vida, não podem ali prolongar a vida. Pode haver o dinheiro, a glória, o poder que for, não vai conseguir, a não ser o Criador dos céus e da terra. Mas quando estamos ali doentes, quando estamos caídos, quando estamos prostrados, aí sabemos dar valor à vida. Aí pode ser tarde demais. Vamos dar valor agora que o Senhor abriu nossos olhos através do Espírito Santo de Deus. Sua vida é curta, então valorize, dedicando, amando, respeitando, glorificando o Criador dos céus e da terra. Olhando um para o outro, dizendo como eu te amo, como eu quero sempre estar ao seu lado, porque a vida ela é curta, ela passa. Mas quando você se for, as pessoas lembrar quão bom era aquele rapaz, quão bom era aquela moça, como eles eram homens e mulheres de Deus, como eles valorizaram a vida, depositando diante do Senhor, ajudando o próximo, amando e se dedicando aos seus irmãos. Em Salmos 89, 48, quem é o homem? Quem é o homem que há que viva e não veja a morte? Ou que livre a sua alma do poder do mundo invisível? Quem é o homem? Quem é o homem aqui nesta noite, ou a mulher aqui nesta noite, que não verá a morte? Que não passará a morte, pela morte? Que não vai ver ela diante de si? Se nós pudermos fazer isso, nós não precisaremos de um Deus. Quem é aqui que não vai passar pela morte ou ver a morte? A palavra do Senhor, ela nunca omitiu que nós não morreríamos. O Senhor, Ele nunca disse que nós, simples homens, mulheres carnais, não desceremos à sepultura. O Senhor diz: vocês passarão pela morte. Mas quando passarmos pela morte, nós podemos ter certeza que viveremos para a eternidade. Aleluia. A morte terrena, ela vai vir diante do homem.
Todos nós passaremos por ela. Mas a diferença é como estaremos quando ela vir. Como estaremos quando a morte nos buscar? Ou livre a sua alma do poder invisível. Poderemos livrar a nossa alma do mundo vindouro, do invisível, daquilo que nós não vemos depois da morte? Poderemos ou não? Conseguiremos? Não conseguiremos. Somos simples mortal. Somos palha, somos sopro, somos neblina. Somos pessoas que existimos e daqui a pouco já não existe mais. Somos pessoas que existimos, daqui a pouco ninguém está lembrando mais. Quem era fulano, quem era ciclano, fica no mar do esquecimento. Se nós, igreja, vamos ver a morte, se nós não podemos livrar ela do mundo invisível, vamos preparar ela para isso. Vamos preparar a nossa vida para enfrentar a morte, para combater um bom combate. Mas quando olhar para ela, dizer: aonde está a morte, o teu aguilhão? Aleluia. Aonde está a morte, a tua vitória? Aleluia. O poder da morte, igreja, é o pecado. O poder da morte, igreja, se nós estivermos prostrados na mão de Satanás. Porque quando a morte vir ao nosso encontro, nós teremos autoridade para enfrentá-la. Nós teremos ali coragem para descermos à sepultura. Porque nós saberemos que quando nós fecharmos os olhos, descemos à sepultura e abrimos ele, nós abriremos no mundo vindouro, vendo a glória de Deus, o poder do Criador dos céus e da terra, milhares e milhares de anjos ao redor do trono do Todo-Poderoso. Quando eu descer à sepultura e quando eu abrir os meus olhos, eu estarei diante do portão celestial, vendo o Criador dos céus e da terra. Assim descemos cada um de nós nessa noite. A morte, igreja, ela sempre vai estar ao nosso lado, nos cutucando, nos ferindo, querendo nos oprimir, querendo nos humilhar, querendo nos deixar ali, igreja, com medo. Eu falei da vida, agora eu vou falar da morte, porque se a vida é curta, virá a morte. Além da vida, igreja, ser curta, a morte, ela sempre nos está perseguindo e nos trazendo ali dor e choro. A morte, ela sempre está nos perseguindo. Além de a vida ser curta, a morte sempre está ao nosso lado, com um aguilhão nos cutucando, para sentirmos a dor e o temor dela. Em 2 Reis 14, 19 e 20, ele disse ao seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse a um moço: leva-o a sua mãe. E ele o tomou e levou a sua mãe e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. Eu falei que os nossos dias é curto, igreja, da nossa vida. Nós vemos um varão tão jovem, uma criança, mas a palavra vai falar que esse menino começou a sentir dor de cabeças forte, mas aí o seu pai mandou levar a sua mãe, e ali ele ficou até o meio-dia, ajoelhado nos pés da mãe, e acabou falecendo. Somos fracos e limitados. Uma dor de cabeça pode nos matar, uma queda pode nos levar a óbito. Nós podemos sair ali fora, sermos atropelados ou levarmos um tiro. É onde foi a nossa vida. Em Lucas 16, 22, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Antes de eu falar dessa mensagem, da vida como ela é curta, certa vez ali um fazendeiro olhou e disse: esse ano eu produzi muitos bens. Aí ele, pensando consigo mesmo, ele falou: o que eu farei agora dos meus bens? Já sei,
Derrubarei todos os meus celeiros, derrubarei todo ali o que eu tenho e fazerei outros maiores. E guardarei dentro do meu celeiro ali tudo aquilo que eu produzi este ano. Mas aquele homem, ele nunca pensou na vida dele. A única coisa que ele pensou foi: ó alma, descansa e se alegra, porque nós temos muito para vivermos. Aí o Senhor, contemplando do seu sublime e poderoso trono, olhou para ele e disse: louco, hoje mesmo levarão de ti a sua alma. Agora é uma coisa que eu coloco em nossos corações para pensarmos. Tem muito momento da nossa vida que nós somos loucos. Não olhamos ali a consequência do que podemos trazer para nós. Só pensamos naquilo que queremos, desejamos e sentimos. E Deus olhando e dizendo: você é louco. Você não pensa na sua vida. Você não pensa depois da morte. Para onde você vai? E esquecemos que a nossa vida é curta e passa. Aleluia. E quando queremos recuperá-la, é tarde demais. Verdade, Deus. O Senhor não dará. O Senhor não dará a segunda oportunidade. Nós já damos a oportunidade nesta vida. Então pegue a sua vida, pegue a sua oportunidade e faça que ela reine diante do reino de Deus. Aleluia. Marcos 5, 35, 38. Estando ele ainda falando, chegou alguns dos príncipes da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas o mestre? E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e prantearam. Outra jovem, Talita Cumi, a vida passou dela, na flor da idade. O que a morte ela nos traz, igreja? Choro, desespero, angústia. É isso que a morte ela nos traz. Mas Jesus, ele está mostrando que somos limitados. Jesus, ele está mostrando que nós passamos não a idade. A qualquer momento poderemos receber uma notícia de uma doença. A qualquer momento poderemos receber uma notícia que é de poucos anos de vida. E agora? Se mataremos? Viveremos prostrado? Caído, moribundo? Ou vamos ali se alicerçar naquele que tem o poder, naquele que nos deu a vida, naqueles ali que nos honrou através do teu Filho Jesus? Nós podemos receber uma notícia não muito agradável e olharmos e dizemos: e agora? Para onde irei? Qual será o futuro, meu lar? Não tive uma vida muito boa diante de Deus, ou até mesmo não creio nele. E agora? Quando eu passar a morte, quando a morte vir diante de mim. Mas graças a Deus, igreja, graças a Deus que nós temos ali Jesus Cristo para nos dar a vida eterna. Graças ao Criador dos céus e da terra, que é o único que pode prolongar a nossa vida para a vida eterna, que é o único que pode ali fazer que nós herde um reino sem dor e sem sofrimento. Mas se nós olharmos para Jesus Cristo de Nazaré, se nós olharmos para o que Ele fez na cruz do Calvário, em João 5,25, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passará da morte para a vida. Você morrerá, igreja, eu morrerei, todos morrerão sobre a face da terra, mas quem crer em Jesus Cristo prolongará a vida para a vida eterna. Se você crer, se você acreditar, se você dedicar a vida diante de Deus, a sua vida que passa neste mundo reinará com Deus na eternidade. Ele disse, igreja, quem crê na minha palavra e naquele que me enviou terá vida eterna. Nós seremos eternos se nós ali se alicerçarmos em Deus. Em João 11, 25, 24, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto,
viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês nisto? Crê, igreja. Tu crê nisto? Dê glória a Deus. Dê glórias ao Criador dos céus e da terra. Eu creio, Senhor. Eu creio na tua obra redentora. Eu creio que o Senhor subiu na cruz do Calvário para me dar a vida eterna. A partir de hoje, eu vou olhar para a minha vida com mais amor, com mais carinho, com mais atenção. Não vou deixar ela, Senhor, cair na mão do inimigo, cair, Senhor, ali na desgraça, cair na destruição. Eu creio que o Senhor dá vida. Então antes de eu passar pela morte, eu vou fazer, Senhor, que esta vida ela seja alicerçada aos seus pés. Aleluia. Eu sou a ressurreição. Ele está dizendo que todos morrerão. Vocês vão morrer, vocês vão passar pela morte, mas tem alguém que pode fazer que vocês ressuscitem. Eu, Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário, sou a ressurreição e a vida. Aleluia. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê que ainda só vai dar glória a Deus quem crê. Você crê que ainda que você passe pela morte, você viverá eternamente? Dê glória a Deus. Eu quero ver se tem cristão que acredita e confia em Deus. É isso que eu tenho em meu coração, igreja. Eu vou morrer, Senhor. Eu vou falar um mistério aqui para vocês. Eu me preparo para a morte. Sabia disso? A Edna sabe disso, né? Eu me preparo. Eu não tenho medo da morte. E eu vou preparando a minha vida diante dela, porque eu não sei o dia de amanhã. Tudo pode acontecer, mas uma coisa eu sei que não pode acontecer. Eu não posso ter medo, eu não posso retroceder, eu não posso desistir. A morte pode vir, mas eu vou permanecer firme, acreditando e confiando. Ainda que eu morra, eu viverei, porque eu creio em Cristo Jesus. Aleluia. Quando eu sofri um acidente de moto, e eu caí ali naquela avenida, a única coisa que eu olhei e eu falei foi: Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Porque se eu viesse a óbito, se eu morresse, eu sei que eu estaria diante do Criador dos céus e da terra. Aleluia. Para finalizarmos, igreja, Lucas 20, 38. Ora, Deus é Deus. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele vivem todos. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, e é para Ele que vive todos. Deus, Ele não te fez para que você desça a sepultura e morra e viva a eternidade sofrendo. Deus não é Deus de mortos, não é Deus de pessoas que desceram a sepultura sem chance de salvação. Deus é Deus de vivos. Quando Ele fala que Ele é Deus de vivo, Ele fala: vocês morrerão e eu vou vivificar vocês, eu vou dar vida a vocês, porque eu sou um Deus de vivos. Eu não sou Deus de mortos, de pessoas que estão apodrecendo, de pessoas que estão sofrendo na eternidade. Eu sou Deus de pessoas vivas, que me adora na eternidade, que me adora pelo século dos séculos. Quando eu olho para essa limitação, eu olho como um camarada pobre, doente e nu, aonde descerei a sepultura sem chance de salvação. A única coisa que terei é destruição, dor e sofrimento. Nós já sofremos demais nesta terra, nós já padecemos demais. Então vamos fazer que ela tenha o refrigério na vida eterna. Salmos 16:11. Tu me mostra o caminho que leva à vida, e a tua presença me enche de alegria e me traz fidelidade para sempre. Paramaná, Surimi, Lamassura. Para encerrarmos, igreja, vida curta, como a erva do campo, como a neblina, somos fracos desde o nosso nascimento. Desapareceremos como a sombra, mas a palavra ela diz: tu me mostra o caminho da vida. Se tu quer ter vida,
Olhe para o Criador dos céus e da terra. Da onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. É o caminho do Senhor que te leva à vida. É o caminho do Senhor que te prolonga a vida. É o caminho do Senhor que vai fazer que a sua vida ela esteja paz, ela esteja alegria, ela esteja refrigério. Aleluia. E a palavra do Senhor, ela diz que no caminho do Senhor traz a vida. E a presença nos enche de alegria e de fidelidade para sempre. Sabe por que nos enche de alegria? Porque ela transborda alegria dentro de nós. Porque nós saberemos que quando nós passarmos, nós estaremos diante de Deus. E quando nós contemplarmos ao Senhor, nós vamos ver coisas maravilhosas que nossos olhos, que nossos ouvidos, que nossa mente, que nosso coração não pode compreender. Vai ser tanta alegria, vai ser tanto regozijo, vai ser tanto amor de Deus no reino, que nós vamos esquecer do que passamos nesta terra. E a palavra do Senhor vai dizer: e traz fidelidade para sempre. A fidelidade de Deus ao nosso lado, pela eternidade, pelo século dos séculos, aonde não entra nada imundo nem impuro, aonde não pode mais nos tirar da presença do Criador dos céus e da terra, aonde a morte já não pode mais nos tocar, porque o nosso Deus, o nosso fiel Criador, o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nos deu vida, e vida com abundância. Aleluia. Dê valor à sua vida, entregue a sua vida ao fiel Criador, porque quando você descer a sepultura, depois da morte, só vem o juízo, e quando entrarmos no juízo, nós vamos entrar, Deus dizendo: você está justificado, venha para a morada celestial, preparada desde a fundação do mundo, por amor de vós. Pare, pense e reflita no que o Espírito diz à igreja, e as palmas louvem ao Senhor.